A hora é agora. Reflexões, planos e ações para estimular o crescimento do Brasil. Podemos detalhar já a partir de agora, viu, Zé Paulo? Porque o Bruno Bianco já está aqui no estúdio digital da Rádio Bandeirantes, com transmissão também no YouTube, FM 90.9, AM 840, pelo aplicativo Band Rádios, secretário especial adjunto da Previdência. Ô Bruno, do momento em que vocês mandaram o projeto de reforma lá para o Congresso Nacional, até ontem, quando a votação foi concluída, qual é o balanço que dá para fazer numa nota de 0 a 10 aí? Ficou dentro da expectativa do que vocês esperavam? O projeto enviado na comparação com o projeto aprovado? Bom dia e obrigado pela vinda aqui ao nosso estúdio. Bom dia a você e a todos os ouvintes, e eu que agradeço. Estava comentando aqui há pouco que tão logo lançamos o projeto, eu tive aqui, e agora aprovado, estou aqui no mesmo ano, e isso é maravilhoso. Já começo a responder a sua pergunta com base nessa minha análise aqui rápida. Isso é maravilhoso. Acontecer isso no Brasil, que a gente consiga no mesmo ano mandar um projeto e aprová-lo, e com todas as expectativas, na minha ótica, sendo superadas. Então, para mim, a análise de 0 a 10 é 11. Eu, de fato, estou muito feliz e muito satisfeito. Eu costumo dizer, estava conversando com o Daniel, com as pessoas que nos acompanham, que essa reforma da Previdência, certamente, é a maior do Brasil e, quiçá, do mundo. A gente que estuda isso, eu nunca vi uma reforma de parâmetros previdenciários com tamanha amplitude. Eu nunca vi uma reforma constitucional mexer em tantos dispositivos, mudar tanto a vida dos brasileiros, melhorar tanto o sistema previdenciário num único ato só. Portanto, a expectativa ela foi superada na minha ótica. O Bruno, apesar disso, apesar de ter esse tamanho e esse impacto, e de talvez ser, como você frisou, a maior já feita no mundo, e hoje há vários países tentando fazer uma reforma previdenciária, da Rússia a Nicarágua, né? Mas parece haver também, eu não vou chamar de consenso, mas muita gente que se debruçou sobre o assunto acredita que não passará muito tempo sem que, de novo, tenhamos de debater novas mudanças na Previdência. Essa é a sua visão também? Veja, esse tipo de discussão ela é perene. A discussão previdenciária ela muda todo dia, por conta da expectativa de sobrevida das pessoas. E Deus queira que seja assim. As imposições demográficas elas são muito dinâmicas. E qualquer tipo de previdência, fundo de pensão, ou qualquer tipo de seguro social que traga uma proteção para a pessoa em decorrência da idade, ele é dinâmico. Não tem como ser diferente. Então, certamente teremos que discutir. Agora, não dá para a gente dizer que vai ser em breve. O que pode ser em breve é uma rediscussão de modelo. Isso eu concordo com você. Nós teremos e nos encontraremos logo agora com uma rediscussão de modelo, para que a gente faça uma ponderação e evite que cheguemos novamente onde estávamos há 8 meses atrás. Então, colocarmos à mesa já uma mudança de modelo. Um exemplo, capitalização. Aí sim, concordo com a sua afirmação. Você é favorável à capitalização? Sou 100% favorável. A capitalização? 100%. Eu acho que o modelo que a gente tem que adotar é o modelo de capitalização. O meu modelo pessoal já é de capitalização. Portanto, o Brasil já tem modelo de capitalização. É que houve uma incompreensão muito generalizada e nós optamos para não contaminar o processo, já que tínhamos uma missão, que era a missão de resolver o sistema paramétrico, de suspendermos a discussão da capitalização. Mas o seu modelo de capitalização, você já diz, já há o modelo de capitalização, sei que a Thaís já vai perguntar, mas isso hoje é para quem ganha bem. Pois é, o meu modelo pessoal é de capitalização, porque eu optei por migrar à Funpresp. Mas, obviamente, tem uma renda alta. Claro. O nosso desafio é criar um modelo de capitalização que seja viável para os mais pobres e que garanta os direitos constitucionais, que são cláusulas pétreas. Por exemplo, o piso do salário mínimo. As pessoas dizem, olha, vocês propuseram um sistema de capitalização quando propuseram a PEC igual ao Chile. Não é verdade. O nosso sistema era diferente do Chile. O Chile é ruim. O do Chile é ruim, mas é o seguinte, tem boas coisas. Não podemos simplesmente condenar o sistema do Chile. O Chile aumentou... Quais seriam as diferenças do nosso pro deles lá que estão gerando essa... Do que nós propusemos? Participação do empregador, por exemplo, que no Chile não existe? Sem dúvida. Quando nós propusemos isso, só para ficar claro, isso não está na PEC, para que a gente não confunda os ouvintes. É uma ideia que virá... Para que as pessoas não se assustem. E também não está sendo discutido por hora, né? Ou será no futuro, se tivermos a oportunidade. Mas olha lá, vamos lá, o que nós propusemos? Nós propusemos, para diferenciar do Chile, pegamos as coisas boas do Chile e tiramos as coisas ruins. Você já bem disse uma delas. Contribuição do empregador. Tem que ter contribuição patronal. Sob pena do pobre não conseguir ter nem o mínimo para a sua subsistência. Primeiro ponto. 2.
tem que ter também um piso do salário mínimo. Então eu defendo uma camada solidária. Eu não defendo a capitalização pura e simples. O meu regime em que peso minha renda seja alta, ele é híbrido. Então até o teto do salário mínimo, o meu é solidário. Eu estou no INSS como todo trabalhador comum. O que passa o teto eu capitalizo. Complementar. Eu complemento. Então o que eu propunho, o que nós propusemos, um piso, uma contribuição que poderia ser patronal, sem dúvida, que teria que ser. Nós propusemos também um piso do salário mínimo, que é um piso social de solidariedade, que todos contribuirão para o conjunto. Sim. E o terceiro ponto, que era diferente do Chile, nós pensávamos numa capitalização nocional, uma parcela nocional. O que é isso? São contas gráficas, uma conta nocional. A capitalização é um sistema que diz que a pessoa vai contribuir para ela mesma. E qual é o problema do Chile? Quando você faz isso e faz uma migração abrupta, você fecha a torneira das contribuições e das previdências atuais. Perfeito. Porque nós estamos contribuindo para manter os aposentados de hoje. Se eu fecho a torneira, eu tenho um custo de transição que é inviável. Claro. Que a Bruno gente Bianco, propôs? e a respeito da alteração que foi motivada até por uma proposta do PT através do senador Paulo Paim, da aposentadoria especial, já havia uma previsão para isso? Veja só, se eu puder ter um tempinho para explicar sobre isso, eu acho que é interessante. Qual que era a confusão que foi feita pelo destaque do Paulo Paim, especialmente por ele, com todo o respeito, obviamente, que eu tenho a ele? Que insalubridade e periculosidade não são conceitos previdenciários. Isso nunca foi, nunca será e nunca gerará aposentadoria especial. Então eles confundiram um conceito trabalhista, que é o conceito da periculosidade, com a aposentadoria especial. Eles queriam que todas as pessoas que trabalhassem ou que trabalhem com trabalhos periculosos tivessem instantaneamente ou automaticamente uma aposentadoria especial. O trabalho perigoso não faz com que a pessoa, dia após dia, tenha um déficit ou uma perda na sua saúde. Ele pode morrer ou ele pode não morrer, mas a saúde dele continua intacta. Por quê? Porque a aposentadoria especial gera uma perda dia após dia da saúde da pessoa. Então a lei diz o seguinte: como sua saúde está sendo deteriorada dia a dia, você vai trabalhar menos que o Bruno. Então o seu tempo de trabalho vai ser menor. E no caso dos mineiros? Pois é, eles têm a aposentadoria especial. Sim. E foi garantida. A periculosidade não tirou nada disso deles. Mineiros podem se aposentar com? Sem dúvida, 15, 20 ou 25 anos. Quais eram as categorias que poderiam entrar? O que eles queriam especialmente e especificamente eram os vigilantes. Era um lobby dos vigilantes. Nós vamos chegar nos Não é policiais nocivo, já, que vai ser a minha pergunta periculoso. próxima. Não, eu queria só voltar rapidamente. Você falou da questão demográfica aqui, quando o Cláudio perguntou se a gente vai ter que fazer essa revisão. O Felipe Salto, do Instituto Fiscal Independente do Senado, do IFE, ele vem dizendo o seguinte: entre 5 e 10 anos, mais para 5 do que para 10, especialmente porque o projeto perdeu aquele instrumento que faz a revisão automática dependendo da evolução da demografia. Ou seja, se a gente for ficando mais velho, mais rápido, teria que ter um gatilho, como a gente tem costumado usar hoje, para fazer essa correção da idade mínima, por exemplo. Esse instrumento caiu. Então, quando você diz que a gente vai precisar fazer essa revisão, essa ferramenta que caiu, é por ela que tem que começar? Veja, a gente tem a opção de rediscutir tudo isso na PEC paralela. Eu acho que é fundamental. Todo tipo de gatilho é importante para que a gente possa evitar reformas. Mas vamos lá. Qual é o grande ganho desse ajuste previdenciário de parâmetro? A idade mínima. Nós colocamos uma idade mínima. Por muitos anos teremos pessoas se aposentando ainda jovens, que é a regra de transição, mas ela vai mudando ao longo do tempo. Então nós temos, né, também, com todo o respeito que eu tenho ao Felipe é um amigo, um parceiro, ficou muito mais parceiro no decorrer da PEC, porque mostrou o seu valor de estudo independente, nos cálculos, enfim. Mas o que eu penso? A transição tem muitos anos. Todo mundo que está no mercado de trabalho hoje poderá se valer da transição. A PEC será para os novos. Então nós vamos subindo a transição e, de certo modo, isso é um gatilho, que nós vamos aumentando aos poucos. A regra de transição vai subindo ao longo de 15, 20 anos. Então não vejo, numa perspectiva de 20 anos, problema previdenciário. Não que nós acabaremos com o déficit, isso não. Não posso mentir para ninguém aqui. O déficit continuará, porque ele é crescente, mas nós vamos fazer com que ele mude sua trajetória. Nós criamos um sistema previdenciário que ele se sustenta. Esse é o ponto fundamental. Bruno, eu queria
fazer uma interrupção aqui sobre a Previdência normal para a gente falar da Previdência dos militares, justamente pegando o gancho disso que você falou dos vigilantes, que acho que é importante para a gente entrar nessa discussão. A comissão parlamentar dedicada à reforma dos militares aprovou ontem o texto base da medida, né? E há privilégios para os militares em relação aos outros. Então a cota de sacrifício ficou para a população e os privilégios ficaram para os militares, é isso? Vamos lá, eu já tive a oportunidade de discutir isso contigo aqui, inclusive nesse mesmo estúdio. Vou te dizer exatamente o que nós pensamos e fazer uma separação aqui. Agora me permita só um parênteses. Então, na questão da especial, nós não aceitamos o destaque. A gente tirou o destaque, mas não aceitamos a lógica. Isso. Ficou combinado de fazer um PLP, que será aprovado para restringir essa questão. PLP, projeto de lei, né? Lei complementar. E não confundir periculosidade e insalubridade com a aposentadoria especial. Isso. Então isso vai ficar garantido, por isso que o governo aceitou. Mas vamos lá, a sua dúvida, que também é fundamental. Eu estou no governo desde o ano retrasado, trabalhando especialmente com a reforma da Previdência. Sou servidor público, portanto, tenho aqui uma certa isenção em que pese esteja tomado pelo tema. Desde 2015, se discute uma restauração de carreira dos militares, correto? E se faria a restauração de carreira, independentemente da questão previdenciária. Isso é fato. Desde 2015 se discute isso. Isso não repercute em aumento de salário, mas repercute em maior renda para eles. A gente precisa ser justo. Eles vão ganhar mais. 40% mais? Alguns, mas depende. Por quê? Porque é só questão meritória. Só para ganhar tem que ter cursos e tem que atender à meritocracia. Mas qual é o impacto financeiro disso? Vamos lá, vou chegar nesse ponto. Isso já teria uma reforma estrutural da carreira. No entanto, nós, da economia, queríamos fazer uma reforma da Previdência que envolvesse todos. Então, nossa proposta foi o seguinte: vamos fazer o ajuste previdenciário. E fizemos, em separado. Qual é o porém? São as mesmas leis que tratam da carreira, que tratam da questão de previdência, Perfeito. que não é previdência. Claro. É um sistema de proteção social. E levamos ao presidente da República. Presidente, o senhor tem duas opções. A primeira opção é fazer a nossa previdenciária e logo depois fazer a sua, ou a dos militares, né, de ajuste de carreira, só que pode parecer um estelionato. Por que isso? Porque são as mesmas leis. Muda as leis para a Previdência e amanhã muda outra. Então você tem economia aqui e tem ganho ali. Tem perda lá. Então o presidente optou, na minha ótica, de maneira absolutamente correta e franca, e cumprindo o seu papel que ele prometeu nas eleições, é o seguinte: vou fazer a mesma. Então, no frigir dos ovos, nós temos um ganho de 92 bi, agora subiu até mais um pouquinho, está próximo de 96, 97, e tem uma perda de 80. Por quê? Porque uma coisa é a restituição da carreira, outra coisa é o ganho. Coisas distintas. São coisas distintas. Agora, o ganho previdenciário, no per capita, quem está pagando mais no Brasil são os militares. A reforma mais dura, do ponto de vista per capita de ganho, é a dos militares. É difícil explicar isso para a população, porque eles vão ter concordo. aposentadoria integral, porque algumas carreiras, como o senhor disse, vai ter até 40% de aumento. É difícil Posso dar um exemplo? A integralidade e a paridade, E a né? paridade. E a paridade Eu vou dar que é um... Eu também quero reestruturação da carreira também. Vamos reestruturar minha carreira e eu fico É uma melhor, distorção né? gigantesca. Mas vamos essa. ser justos. Todas as carreiras tiveram restauração. O teto do Supremo, que envolve todos os servidores públicos que estão abaixo, que é o efeito cascata, subiu de 33 para 39. 39. E nós não estamos colocando isso na conta. Quero o exemplo plástico lá. Qual é o exemplo? Esse que ele acabou do de dar. Supremo? Do Juízes, Supremo, não, todos os juízes do Poder Brasil. Judiciário. A minha carreira teve aumento. Exato. Todos os juízes do Brasil. Sou procurador federal. Tive aumento ano retrasado. Vai terminar agora. Procuradores federais, AGU, juízes, promotores, procuradores, auditores fiscais. Todos tiveram aumento. Ô Bruno, eu queria falar da reforma dos militares, que incluiu policiais militares e bombeiros que estão na conta dos estados. Os estados e municípios ficaram de fora dessa reforma mãe, tem a PEC paralela. Ontem eu conversei, inclusive, com o Leonardo Rolim para me ajudar, porque tem muitos secretários de estado. Eu sei que a maioria dos governadores apoiou, mas tem alguns secretários de estado que estão desesperados com essa medida, porque ela acabou instituindo uma distorção gigantesca do sistema brasileiro, que é exatamente a integralidade e a paridade.
verdade. Aquilo que era para ter sido combatido e que nunca ninguém conseguiu combater, mas era para acabar, acabou de ser absolutamente instituído, o que, por um lado, a regra mais dura, maior alíquota e tal, vai liberar um pouco de receita para os estados, vai manter essa distorção gigantesca que acaba mantendo privilégios para essa categoria de servidores. Perfeito. Uma última pergunta. Só uma pergunta antes. A água é minha? É. Vamos lá. Até bebe, porque a gente está te perguntando muita coisa. Não, mas isso é muito bom. Estou aqui justamente para isso. Veja só. Se você me fizer uma pergunta isenta, Bruno, o que você acha de integralidade e paridade em sistema previdenciário? Eu acho ruim. Concordo com vocês em gênero, número e grau. Agora, o que nós admitimos? Qual é a admissão do ponto de vista do governo e da lógica previdenciária? Militares, sejam eles da União, das Forças Armadas, sejam eles de estados, não tem sistema previdenciário. Isso é um seguro. É um seguro que nós estamos cumprindo, nós estamos pagando para ter uma proteção. E por que eles não têm sistema previdenciário? Porque eles não têm horário, eles não têm benefício, eles têm toda a sorte que caminha ou que Não tem hora extra, né? Que decorrem da hierarquia e disciplina que muda o sistema. Gostemos ou não, muda o sistema. Mas vai reestruturar a carreira e a oportunidade para reestruturar isso aí também. Pois é. Uma reestruturação da carreira. Foi fantástica a sua pergunta. Ou o militar está de prontidão 24... Agora está de prontidão? Está. Tá, de prontidão. Foi fundamental. Vai fazer o quê amanhã? Foi fundamental a O sua militar pergunta. faz aqui no... O que mandarem que ele faça. Não, mas nada. Não. Nos últimos anos, nada. Não, Rapaz, isso não existe, duas- Pedro. Ah. Como não? Como não? Pedro Que tá isso? bravo. A pergunta do Pedro foi fundamental Obrigado. e ela é muito elucidativa e vai fazer com que a gente dê um passo à frente. Qual é o passo à frente, Pedro? É o seguinte. Qual o sistema de proteção que a gente quer ter? Se nós queremos admitir um sistema militar baseado na hierarquia e disciplina que o Brasil quer, que os Estados Unidos quer, que Israel quer, que outros países buscam, e eu não acho que vai ser esse governo que vai mudar, essa é a questão do militar. Entendi. O senhor está corretíssimo. Ele está de prontidão. Claro. Ele tem vários ônus. Então, de fato, a mudança seria de carreira e não o sistema de proteção social. Se nós admitirmos que o sistema de regime dos militares está ancorado hoje nas premissas que ele está, ele é sim um seguro, e um seguro da nação. E sendo seguro da nação, a gente tem que partir da premissa que ele está 100% de prontidão. Mas isso significa que o custo vai ter que ser sempre maior para quem não está debaixo desse seguro, para outras categorias, que eu acho que é isso um pouco o Pedro está perguntando, Por que isso a que eu maioria digo ao das Pedro, pessoas ficam bravas. Logicamente que a gente não consegue, numa reforma da Previdência, tudo o que a gente quer. Não é a minha vontade. Em que pese a gente consiga colocar coisas que a gente acha certo, no frigir dos ovos não é o que a gente pensa, algumas coisas. Mas, nesse ponto específico, eu acho que a concertação foi positiva. Nós conseguimos ganho para estados. Eu e o Rolim, que você citou, Rolim, conversamos particularmente com todos os secretários de Estado. Todos têm ganho com o que nós fizemos. O projeto de lei dos militares é um projeto que era um projeto difícil de aprovar e acabou sendo um projeto de unanimidade. Estados, policiais militares, bombeiros militares e Forças Armadas, todos alinhados para esse projeto. Estão alinhados é porque tem ganho. Os estados ganham próximo de 50 bilhões de reais, porque a gente aumenta a alíquota, aumenta a base de cálculo, a gente cria amarras, acaba com questões de benefício, acaba com benefício. E das forças também. Do ponto de vista previdenciário, Pedro, é um bom projeto. Não é o ideal, não é aquilo que se buscava, não vai mudar, mas ele é muito bom projeto. Agora, Bruno, pode falar, Rafael. Bruno, tem governadores dizendo que já na segunda-feira, agora o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, que vai mandar para a Assembleia Legislativa um projeto para reformar a Previdência Local. Do Rio Grande do Sul diz que vai fazer, o de São Paulo diz que vai fazer. Dá para copiar? O Estado pode copiar o que foi feito na União sem a necessidade da aprovação da PEC paralela? Como é que funciona isso do ponto de vista legal? Perfeito. É a primeira vez que a gente vê isso no Brasil. Sempre as normas do servidor público, que estão especialmente no artigo 40 da Constituição Federal, sempre valeram para qualquer tipo de servidor, de todos os âmbitos, federais, estaduais, distritais e municipais. Aqui houve um acordo para se retirar isso e para fazer valer só para os servidores da União. Agora, sem qualquer dúvida, pode-se fazer uma regra. A gente fala que são regras de repetição. Ele vai ter que aprovar na Assembleia dele, sem dúvida. Maioria simples na Assembleia? Rapaz, depende de cada estado. Eu acho, posso estar equivocado, mas depois eu te mando isso, eu acho que vai ter que ser por PEC.
uma proposta de emenda constitucional estadual para PEC, para a Constituição estadual. E aí o governador repete no estado o que aconteceu no Portanto, maioria qualificada. Né? Sim. Agora, Sim. Bruno, o Brasil tem números cruéis. Eu estava vendo ontem que... Vamos colocar o dólar como referência, né, para não ter as diferenças de moeda. O dólar como referência. Tanto em valores nominais, como por capacidade de compra, né, por paridade. O Brasil tem um salário mínimo inferior ao de Honduras, ao do Paraguai, ao de El Salvador. O Brasil tem, inclusive quando se fala em expectativa de vida, porque média é uma coisa perigosa, não é? É uma coisa perigosa, porque você coloca no mesmo balaio e faz a média de situações muito distintas. Então, por exemplo, qual é a expectativa de vida no Piauí? E qual é a de São Paulo? Na cidade de São Paulo, qual é a expectativa de vida nos Jardins e qual é a expectativa de vida numa região periférica da cidade? É impressionante a diferença. É impressionante. Então, muitas vezes, quando você fala em expectativa de vida, você tem uma média nacional, mas ali, na vida da pessoa, não é? A realidade é muito diferente. A média não retrata o que é a vida da pessoa. Para o trabalhador rural no Sergipe, não é? Mas é claro, você não pode fazer uma regra para cada um. Isso é óbvio. Por isso até eu achei interessante se nós tivéssemos um modelo de fato federativo e tal. Mas eu queria perguntar para você o seguinte. Até pela média salarial baixa no Brasil, e o salário mínimo no Brasil para mim é vergonhoso, e a média salarial é baixa, é claro que isso impacta a Previdência, não é? Porque impacta a arrecadação da Previdência. O Paulo Guedes tem, inclusive, dado sinais de que se preocupa muito com geração de emprego formal, carteira, até para ter esse impacto na Previdência. O caminho está trilhado, está aberto, há ideias claras sobre como produzir mais emprego com carteira assinada? Também agradeço a sua pergunta, porque vai me permitir fazer várias digressões. A primeira, você está também corretíssimo, né? Vocês estão 100% por dentro do tema. Eu acho que a população está amadurecendo graças a vocês. E aproveito para agradecer o papel de todos nessa melhora cultural do povo brasileiro quanto à questão previdenciária. A questão da expectativa de vida, você está corretíssimo. E é por isso que ela não pode ser grandeza previdenciária. Nós que estudamos previdência, não olhamos expectativa de vida. A gente olha expectativa de sobrevida, que é a partir de uma idade. Claro. Porque a expectativa de vida muda a depender da região e muda também a depender da pobreza. Sim. Por conta de violência, mortalidade infantil. E essas pessoas não chegam a se aposentar. E a de sobrevida não. A de sobrevida é unânime, é idêntica. Ou melhor, é muito próxima em todo o Brasil. É pós-60? Pós-60 ou pós-65. A gente admite a idade que a gente quer. Mas daí ela fica mais equânime e aí sim ajuda na questão previdenciária. Com relação ao emprego, feita a Previdência ontem, nós estamos com um projeto pronto de geração de emprego. O Paulo Guedes tem dito choque do emprego, mas são várias medidas, mais de 14 medidas para gerar emprego. Emprego formal e informal. Rogério Marinho está capitaneando isso, o Rogério entende muito dessa área. Nós estamos trabalhando dia e noite, literalmente, para esse novo projeto. Fomos em paralelo, são 14 medidas, eu repito, dentre elas, emprego para jovem, com talvez desoneração de folha, que enquanto o emprego para os não jovens, o desemprego está em 11%, para o jovem chega a quase 40%, isso é um absurdo. Temos que incluir o jovem no mercado de trabalho, mas não com isenção pura e simples, como se fez no governo Dilma, que não tem resultado, mas com algo coordenado na questão da desoneração da folha. Microcrédito para o mais pobre, que é um projeto maravilhoso. Habilitação e reabilitação profissional, para que a gente possa trazer as pessoas com deficiência. Cotas para pessoas com deficiência, rever todo esse sistema olhando para a pessoa com deficiência. Nós tivemos o ano passado desemprego para todo o Brasil, mas mais de 500 milhões, ou melhor, 500 mil empregos, não me lembro agora, eu trago para vocês depois, mas muitos empregos sobrando para a pessoa com deficiência. Então tem emprego, mas eles não se empregam. Nós vamos soltar também um programa forte de qualificação. Enfim, toda sorte o programa está pronto. Ele virá provavelmente em medida provisória ou um projeto de lei, mas, enfim, nos próximos dias lançaremos um projeto de emprego. Qual que é a nossa ideia? A reforma da Previdência tem um efeito imediato, que é esse que nós estamos trazendo aqui, que demora um pouco, mas tem um efeito imediato, que é o ânimo, que é o mercado reagindo. Nós vamos aproveitar essa onda e lançar o fomento ao emprego.
Nossa expectativa é gerar muito emprego nos próximos anos. O Zé Paulo quer fazer uma pergunta para você, Bruno. Já estamos chegando, né, perto do final da entrevista. A promulgação deve acontecer no mês de novembro. Nós já estamos aqui no dia 24, então nas próximas semanas aí. Há uma expectativa de que aqueles que se encaixam hoje nas regras atuais para obter a aposentadoria entrem com os seus pedidos. A Previdência está preparada para isso, Bruno Bianco? Vamos lá. Só me retomei aqui, me lembrei, salvo engano, 600 mil empregos sobraram para as pessoas com deficiência, só para que os ouvintes tenham a nossa ideia, suprir os empregos e gerar mais para eles terem dignidade. A pergunta também é muito boa e fundamental. O primeiro ponto é o seguinte: quem já está aposentado não sofre nada com a Previdência. Quem já pode se aposentar e já tem os direitos, não precisa correr para se aposentar. Então eu queria trazer aqui uma voz de pacificação, para que todos fiquem tranquilos e não procurem a Previdência caso não queiram se aposentar, porque os seus direitos estão garantidos. A PEC só vale para quem ainda não tem direito adquirido. E o direito adquirido é aquele que já se aposentou, ou mesmo aquele que não se aposentou, mas já poderia. Então, para eles, todas as regras são válidas. O que nós estamos querendo fazer? E vou lançar em primeira mão, já falei aqui na Band, mas acho que não era ao vivo, aqui é ao vivo em primeira mão. Nós lançaremos nos próximos dias um simulador, para que a pessoa possa simular qual será a melhor regra de transição, quando que ela poderá se aposentar, qual a melhor alíquota. O de alíquota, até de passagem aqui, já está no sistema, um simulador de alíquota. Para quê? Para que as pessoas fiquem tranquilas e não busquem a Previdência Social. Porque se todo mundo correr para a Previdência, vão prejudicar aquelas pessoas que de fato precisam do serviço e aqueles que queiram se aposentar. Então a Previdência, fisicamente, tem diminuído. Nesse ano, ao longo do ano, nós tínhamos, no começo, mais ou menos 90 serviços analógicos e 7 virtuais. Hoje nós temos 90 virtuais e 6 analógicos, e um para entrar agora como híbrido aí, que nós vamos tentar colocar aqui a prova de vida, que em breve será totalmente virtual, que faz com que as pessoas tenham que fazer e procurem as agências ou o banco. Então isso vai ser feito em casa, nos smartphones. Então nós mudamos a lógica do INSS. Então não foi só a reforma da Previdência esse ano na nossa secretaria, que modéstia à parte foi revolucionária. Então nós criamos 90 sistemas e 90 serviços virtuais. Então as pessoas não precisam mais buscar as agências. Diminuímos bruscamente os sistemas e os benefícios concedidos analogicamente. Perdão. Muitos já são concedidos automaticamente e de maneira virtual. Então, o meu recado é o seguinte: quem não quer se aposentar, não tenha receio. Se tiver direito adquirido, fique tranquilo. Pode aposentar quando quiser. Quem quer simular alguma coisa, aguarde que nós faremos o simulador. Também podem procurar canais remotos. 135, por via de telefone, e também a internet, que vai ter todos os serviços garantidos. Então, agora, o recado também. Estaremos, sim, preparados para aqueles que buscarem as agências, até porque diminuímos bruscamente as pessoas que buscam as agências. Então, estamos totalmente preparados para aquele que ainda faz questão de ter o seu serviço presencial. Só uma última coisa. Vai. Não, que a gente precisa. Eu já ia encerrar. Você quer fazer uma última colocação? Você acha justo uma viúva que não tem outra fonte de renda receber menos do que 100% da pensão? Você acha justo? Isso não vai empobrecer ainda mais boa parte da população brasileira? Eu acho que não, até porque está garantido o salário mínimo. Se está garantido o salário mínimo, no mínimo essa pessoa vai ter o salário mínimo mais 60%. O contrato não está sendo desrespeitado? Não, pelo contrário. Nenhum país do mundo, ou poucos no mundo, garantem a pensão por morte. Mas muitos países do mundo têm outro tipo de proteção social que o Brasil não tem. Só para o senhor lembrar, quase 70% dos brasileiros ganham salário mínimo. Mais de 80% ganham até 2. Nós estamos garantindo que a pessoa ganhe, no mínimo, 1,6. Lembrando que um membro da família faltou. Então, certamente não haverá empobrecimento. Bem, nós conversamos aqui longamente com o secretário adjunto da Previdência do Ministério da Economia, Bruno Bianco. Obrigada, Bruno. A gente ficamos aqui meia hora, foi super esclarecedora a sua presença. Ainda tivemos essa informação, né, Zé Paulo, em primeira mão aqui. Semana que vem o governo lança, então, um simulador para que as pessoas entendam, aquelas que já têm o direito adquirido, não precisam sair correndo se não quiserem se aposentar. A gente vai acompanhar de perto esse lançamento. Bruno, a reforma da Previdência realmente foi um feito importante para o Brasil.
Brasil. Vamos ver se a gente consegue deslanchar na próxima agenda econômica e positiva para o Brasil. Obrigada pela sua presença aqui na rádio. Eu agradeço. Só um parênteses. Eu não posso garantir que seja na semana que vem. Não quero deixar os ouvintes com expectativa. Não é um sistema simples, porque são mais de 6... Nos próximos dias. Eu que agradeço. Queria dizer a vocês do meu agradecimento pessoal em relação a hoje, mas em relação a todos os dias, das coisas boas da minha oportunidade de participar disso, eu ter contato com vocês e poder falar por meio de vocês a todos que nos escutam, todos que são ouvintes das rádios. Rádio é um sistema maravilhoso para a gente atingir a todos de maneira popular e indistinta. Um prazer enorme. Obrigado. Voltarei sempre que convidado.